Qual será a relação dessa toalha com o funcionamento do seu coração? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou explicar para vocês como é que funciona o coração e qual a relação dessa toalha com esse funcionamento. Eu sou a doutora Érica Vidal, cardiologista, e meu propósito aqui no canal é dar informações para vocês sobre saúde. Como é que a gente otimiza a saúde, previne as doenças e vive com a melhor qualidade de vida. Aqui no canal, vídeos todas as terças e quintas às 18h30 com conteúdo relevante sobre saúde. Quer saber um pouquinho mais que a doutora Érica Vidal? Tem aqui a descrição, meu site e bastante vídeos anteriores com conteúdo sobre saúde, sobre doenças, sobre exercício. Então, se você tem interesse em cuidar da sua saúde, não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações e acompanhar todos os conteúdos. E eu conto com vocês para compartilhar esse conhecimento, porque se esse canal chegar a mais pessoas vão ter a oportunidade de saber como cuidar da saúde e prevenir as doenças. Então vamos falar sobre o funcionamento do coração. Como é que funciona o nosso coração? Nosso coração, como todos sabem, é como se fosse uma bomba. Então ele precisa contrair para jogar o sangue e irrigar todo o nosso organismo. E essa bomba é uma bomba incansável, que bombeia milhares de vezes por dia. Ele contrai para poder jogar o sangue de uma forma progressiva e relaxa para poder encher de sangue. Então o nosso coração contrai e relaxa, contrai e relaxa. Essa contração é ritmada, porque o nosso coração tem 4 cavidades, 2 superiores e 2 inferiores. As cavidades superiores, elas contraem simultaneamente para jogar o sangue para baixo, e quando a parte de baixo está cheia de sangue, elas contraem para jogar o sangue tanto para o pulmão quanto para o corpo, enquanto as cavidades de cima estão em relaxamento. Esse caminho do sangue dentro do coração para chegar a atingir o nosso organismo é possível por conta das válvulas, que são como se fossem portas, que abrem e fecham para que esse sangue vá sempre progressivamente para frente. E para ajudar nessa sincronização dessa contração, nós temos a questão elétrica, as correntes elétricas, que são como se fossem fios elétricos, que estão passando ao redor do coração, em todo o coração, para que esse sangue seja bombeado de uma forma progressiva e consiga fazer essa sincronização desses batimentos. E aí, como a gente acha que esse coração contrai e qual a relação do coração com essa toalha? Quando a gente pensa no coração, o nosso coração ele não contrai de uma forma simples e pura, como se fosse eu apertar essa toalha de uma vez só. Quando a gente vai apertar essa toalha, eu vejo que sai uma quantidade de água. Mas se eu pegar essa toalha e ao invés de eu apertar e torcer, você vê que sai muito mais água nessa contração junto com uma torção. E é exatamente dessa forma que o nosso coração funciona. Ele não contrai pura e simplesmente de uma forma simples com a aproximação da parede. Além da aproximação da parede, esse coração ele faz uma rotação. Ele contrai e rotaciona. Então o nosso coração contrai rotacionando. E é dessa forma que ele consegue contrair de uma forma efetiva. Ele espreme a ponta do coração e impulsiona esse sangue para ser bombeado para a aorta, que é a principal artéria do corpo. E aí, você deve estar me perguntando, tá bom, mas o que isso tem a ver? Ele contrai rotacionando, beleza, ele bombeia mais sangue. Mas qual é essa relação em relação à funcionalidade? Quando a gente pensa nas situações que o coração está perdendo eficiência de contração, são os casos de insuficiência cardíaca ou a utilização de uso do anabolizante, que o coração vai perdendo essa capacidade contrátil, a primeira coisa que o coração perde é essa capacidade de rotacionar. Então, o coração continua contraindo e ele perde essa capacidade de fazer essa rotação, espremer essa ponta, como se eu não estivesse conseguindo espremer a laranja efetivamente. E aí, o coração, ao invés de fazer essa torção, que está saindo bastante água, ele simplesmente vai perdendo e ele vai só pressiona, ou seja, cai menos quantidade de água, vocês podem ver, e a mesma coisa, o coração começa a contrair menos a quantidade de sangue. Consequentemente, começa a ter um acúmulo de sangue em cada relaxamento desse coração. Porque o nosso coração contrai para bombear o sangue e relaxa para encher. Mas quando ele está contraindo, está tendo um volume residual nesse coração. E aí, esse coração está mostrando que ele está perdendo a eficiência. Ele tem um déficit de contração quando ele necessita fazer a sístole. Ou seja,
quando a gente tem quadros de disfunção cardíaca, o coração inicialmente perde essa capacidade de rotação da ponta, perdendo a eficiência de contração, conseguindo bombear menos sangue conforme está sendo exigido. E aí, essa perda de contração, ela ainda é uma fase muito precoce, muito sutil. E quando a gente vai avaliar nos exames rotineiros, a gente muitas vezes passa desapercebido essa alteração de rotação do coração, esse grau de torção do coração. Nos exames convencionais, o que avalia a contração do coração é o ecocardiograma. E o ecocardiograma, ele simplesmente mostra essa contração, se as paredes estão se aproximando ou não, a quanto essa parede está aproximando, se alguma parte dessa parede que não se aproxima de uma forma adequada. Mas esse eco, o transtorácico convencional, ele não consegue ver esse grau de rotação. Então, cada vez mais está estabelecido na medicina por estudos científicos que o melhor padrão de eu avaliar a efetividade de contração do coração é o ecocardiograma com strain. Porque além dele ver essa contração pura e simples, ele vê o grau de rotação desse coração. E aí ele vai julgar se essa rotação, essa contração está sendo efetiva ou não. Se o teu coração está torcendo de uma forma adequada. E essa função é a primeira que se perde quando a gente vê alterações secundárias à utilização dos anabolizantes. Eu perco a efetividade dessa rotação, dessa contração, muitas vezes totalmente assintomática. Seu dia a dia está normal, você não está sentindo falta de ar, cansaço, está conseguindo fazer suas atividades rotineiras e não está tendo sintoma algum, já com disfunção cardíaca numa fase inicial. Se você não começar a tomar providências, seja interrupção da utilização, seja medicações, tentando reverter esse remodelamento do coração, você está fadado a ter, a médio e longo prazo, um quadro de insuficiência cardíaca. Ponto que a gente já, com o ecocardiograma tradicional, já consegue ver essa incapacidade desse coração contrair de uma forma efetiva. Portanto, para você avaliar seu coração de uma forma adequada, a gente precisa tentar utilizar as técnicas mais avançadas para conseguir avaliar essa contração. Porque a gente consegue antever essas alterações e intervir de uma forma mais precoce, para tentar prevenir que essas alterações venham de fato a ser instaladas, que o coração venha a ficar fraco efetivamente e comece a contrair assim de uma forma menos expressiva, como seria o esperado. Então, se você está utilizando anabolizante, essa aqui é uma boa forma de você avaliar seu coração, a efetividade de contração através do ecocardiograma de strain. Uma outra forma que a gente utiliza para ver esse grau de rotação é através do teste cardiopulmonar. Quando a gente coloca aquela máscara, eu estou vendo tudo de oxigênio que você está consumindo e tudo de gás carbônico que você está produzindo. E dessa forma eu estou vendo esse grau de efetividade dessa contração. Será que, conforme o seu coração está sendo exigido, que é com esforço físico, esse coração está conseguindo contrair de uma forma efetiva? Isso o teste cardiopulmonar consegue nos proporcionar. Ver a segurança e a efetividade da contração do seu coração perante o exercício. E aí, o que você precisa saber e entender é que, muitas vezes, o coração tem alterações e você está totalmente assintomático. Porque quando você já tem sintomas, isso quer dizer que esse grau de disfunção já está mais proeminente e a possibilidade de reversão é menor. Então, eu convido a vocês que façam exames preventivos e avaliação. Desde a pressão arterial, desde os níveis de glicose e de colesterol, a também a efetividade dessa contração. Por isso que o check-up regular é fundamental, com intervenção nos parâmetros de saúde que você precisa otimizar. Não é simplesmente fazer um check-up para saber se tem ou se não tem doença nesse momento. A ideia do check-up é você fazer essa avaliação e intervir nas alterações que já apresentam mesmo de uma forma preliminar e assintomática, para que essa evolução para a doença venha a ser interrompida. Se esse vídeo fez sentido para você, deixa aqui a sua curtida. Eu quero saber, vocês sabiam que o coração contrai dessa forma aqui, ó, rotacionando e conseguindo deixar bastante líquido para ser impulsionado para o seu corpo? Se você não sabia, deixa aqui nos comentários. Eu convido vocês a compartilhar o conteúdo para que mais pessoas conheçam essa função do coração que é primordial e a gente precisa preservá-la da melhor forma possível. Não deixe de se inscrever no canal, ative as notificações e compartilhe o conteúdo. E eu vejo vocês no próximo vídeo, pessoal.